lindo do Senhor, glória a Deus por esse dia abençoado na presença do Senhor. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, Isaías 43, eu imprimi aqui, esqueci o óculos, vou ler direto do impresso. O Deus que te ajuda nas adversidades. Antes de ler o texto, um recadinho aí para o Ministério de Louvor. Sábado nós teremos a reunião aqui. Antes do ensaio, uma reunião. O Deus que te ajuda nas adversidades. Alguém já enfrentou a adversidade? Alguém está enfrentando? Alguém enfrentará? Sempre enfrentamos, às vezes estamos enfrentando, e sempre enfrentaremos momentos de adversidade. Isaías capítulo 43, versos 1 e 2 nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó. Vamos trocar essa palavra Jacó pelo seu nome? Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Sandro, aí você fala o seu nome, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quem está dizendo que nós pertencemos ao Senhor? O próprio Senhor. Verso 2: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Amém. Eu fiz a pergunta, quem está passando, quem já passou, quem vai passar por adversidade, né? Então a verdade é que todos passam e todos passarão por momentos difíceis, por momentos de adversidades. Jesus, ele fez uma afirmação, ele nos avisou de antemão, dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições. Aflições são o quê? Os momentos difíceis, os momentos de adversidades, os momentos de provação em nossa vida. Está lá em João 16:33, mas ele conclui o versículo dizendo: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores, então nós vencemos junto com Ele. E temos que observar que Jesus não disse assim: olha, talvez vocês passem por aflições. Ele fez uma afirmação: no mundo vocês terão aflições. Nós teremos aflições. O texto que nós lemos, ele diz também: quando você passar. Então ele está fazendo uma afirmação, Deus está fazendo uma afirmação, que todos nós passamos por momentos de aflições, todos nós passamos por provações, todos nós passamos e passaremos durante a vida por vários momentos. Não que a vida seja só provação, só adversidade, tem os momentos de refrigério, assim como tem os momentos de nós passarmos por adversidades. E talvez hoje você esteja passando, os dias que você está vivendo hoje sejam de adversidade. A maneira como nós nos relacionamos com o nosso Deus é que vai fazer a diferença no momento da adversidade. Lembra que eu já falei, é a Bíblia que diz que todos passaremos. Jesus disse: vocês passarão quando passar pela provação. Então sempre nós passaremos. Então a maneira como nós nos relacionamos com Deus é quem vai fazer toda a diferença. Eu detesto ouvir pregadores, e tem muitos aí, que fazem desafios para Deus. Se o Senhor é Deus na minha vida, se o Senhor é Pai, não sei o quê. Ele acha que está desafiando a Deus, mas ele está mostrando que ele não tem relacionamento com Deus. Então, jamais faça algo nesse sentido. Se o Senhor é Deus da minha vida, prove isso, faça aquilo. Não, nós temos que ter relacionamento com o nosso Deus, porque Ele é uma pessoa.
E quando nós temos esse relacionamento, faz a diferença de como nós encaramos os momentos das adversidades que vêm sobre nós. Então, Deus é uma pessoa, nós precisamos ver Deus como um pai. Em Romanos 8, 15 e 16 tem essa afirmação: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus. O que ele está dizendo? Vocês não receberam o Espírito para torná-los medrosos, mas vocês receberam o Espírito de Deus, que os adotou como filhos, como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos uma filiação, nós devemos nos relacionar com Deus como Pai, o nosso Pai. E esse Abba que diz aqui que é pai, de uma forma carinhosa, que aqui na Bahia pode dizer painho, eu falava paizinho, falo paizinho, então é a maneira carinhosa. Esse Abba é o nome preferido de Deus, é um dos nomes preferidos. Então, sabemos que Ele ama este nome, porque é o que mais usou. Jesus é o nome que Ele mais usou, se referiu a Deus, foi como Pai. Olha só quantas vezes Jesus chamou Deus de Pai, mais de 200. As primeiras palavras registradas que Jesus falou ali, quando ele tinha 12 anos, que José e Maria se perderam dele, quando questionaram porque ele estava no templo, ele disse: vocês não sabiam que eu deveria estar da casa do meu pai, do meu Abba. Das últimas palavras que Jesus fez, também foi falando ao Pai. Ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, das primeiras palavras registradas até as últimas do ministério de Jesus, ele chama Deus de Pai, e nós podemos falar Pai. Só no Evangelho de João, o Senhor Jesus usou a palavra Abba, Pai, referindo como Deus, 156 vezes. E você sabia que Deus gosta de ser chamado de Pai? Você tem o hábito de chamá-lo de Pai, de papai, paizinho, painho? Seja sincero, nós estamos falando de relacionamento. A Bíblia diz que depois que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós temos que aprender a nos relacionar de filhos e como filhos com o seu Pai. No entanto, muitas pessoas têm essa dificuldade de ver Deus como Pai, por causa do seu relacionamento aqui na terra, com o seu pai terreno. Muitos nunca teve o seu pai presente, outros foram órfãos realmente de pai, outros o pai foi um péssimo exemplo, e são N motivos, o pai nunca se relacionou, então eles têm dificuldade, mas Deus, Ele quer quebrar essa barreira, Ele quer que nós tenhamos a visão do perfeito Pai, e quando nós desejamos nos relacionar com um Pai perfeito, Ele vai restaurar a nossa visão interior e o nosso relacionamento com o Abba Pai. Então, nós precisamos também ver Deus como um amigo. Primeiro, no nosso relacionamento, vê-lo como Pai. Também temos que vê-lo como amigo. Jesus disse: já não os chamo de escravos ou de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. O amigo é aquele confidencial, não que o pai não seja, porque o pai também é amigo, e
e eles estão todos interligados, as 3 formas, como eu quero citar aqui do nosso relacionamento. Mas o amigo é aquele que você confidencia os seus segredos, aquele que você abre o seu coração, e nós temos que ter um coração sincero e abrir ao Pai, ao amigo. Temos que abrir o nosso coração com o nosso amigo. Isso é relacionamento. Pode ver que seus amigos são as pessoas que você mais conversa, que você mais abre o seu coração. Então, temos que ver Deus como nosso amigo também. Esse é o nosso relacionamento, para termos Ele como nosso confidente. E como eu li até no culto de domingo, né? Aos seus amigos, aqueles que o temem, Deus lhes dará a conhecer, se dará como íntimo, amigo íntimo. Deus dá a conhecer os seus segredos, a sua intimidade. Então, como nós vemos Deus como amigo, como nós temos Ele como amigo, Ele confidencia os seus segredos para nós. Muitas coisas que nós não sabemos, o Senhor vai nos confidenciar, porque nós somos amigos e o temos como nosso amigo. E a terceira maneira de ver Deus, de nos relacionar com Deus, é ver Deus como Deus, o Todo-Poderoso, e principalmente nas horas de adversidade, é que nós contemplamos Deus como Todo-Poderoso, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez o impossível acontecer, aquele que derrubou as muralhas de Jericó, aquele que está presente em todo momento conosco. Diante do impossível para o homem, nós contamos com o Deus do impossível. No momento de maior adversidade, das maiores provações, nós contemplamos Deus como Deus o Todo-Poderoso e nos relacionamos. No texto anterior, esse que nós lemos ali no texto inicial, ele dá a entender 3 níveis de dificuldades ou 3 níveis de provações e de adversidades em que todos nós passamos durante a nossa caminhada cristã. Primeiro ele diz, quando você passar pelas águas, o texto dá a entender que são águas mais rasas, mas é difícil. Eu, com meu irmão mais velho, tinha uma época que a cada 15 dias nós saímos para pescar, e era um rio que a maior parte do trajeto, as águas eram mais ou menos de 60, 70 centímetros de profundidade, a parte em que nós caminhávamos dentro. Ele ia com uma tarrafa jogando, e eu tinha uma bolsa, um saco, que eu colocava os peixes dentro, ia carregando, e aquilo demorava muito, era uma tarde inteira, e eu sei que quando chegava no final do dia, depois de caminhar dentro da água, as pernas cansavam muito, porque aqui não tem barreira, é o ar, mas quando nós caminhamos dentro da água, nós caminhamos com dificuldade, por causa dessa barreira que a água cria. Então, passamos. Então nós podemos dizer que essas águas mais rasas são as provações mais leves, que são no início da nossa caminhada cristã. E quando nós somos crianças, então mais ainda nós temos que, nesse relacionamento, contar com o nosso Pai Celestial. Eu costumo dizer, porque a Bíblia diz que Deus não permite que ninguém seja provado além das suas forças. Eu sempre faço a comparação de um pai que vai com o seu filho pequeno no supermercado fazer compras. Imagina que ele não tem o carro, e ele está indo para casa carregando sacolas, e ele já quer ensinar o filho, e o filho quer ajudar. O pai, com certeza, ele não vai colocar para a criança de 5 anos, aquelas sacolas que tem 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, uma sacola que aquela criança não dá conta de carregar, mas ele vai colocar uma sacola, que às vezes até um volume seja grande, por exemplo, um fardo de papel higiênico, papel toalha, alguma coisa desse sentido, em que a criança ela vai poder ajudar, ela vai se sentir feliz porque está ajudando o seu pai, mas é algo que ela dá conta de carregar.
Então, quando nós passarmos as águas mais rasas, é no início da nossa caminhada cristã, nós entendemos como as provações mais leves, e nós temos, depois dessa sentença, né, quando você passar pelas águas, a sentença é concluída com a promessa: eu estarei com você. Então Deus está presente, o Pai presente. Deus jamais será um Pai ausente, Ele é o Pai presente. A sentença é concluída: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Que coisa boa, né? Saber que Ele está presente. No segundo nível, ele diz: quando você passar pelos rios. Então, seria o nível médio de provações. Já não é para quando nós somos crianças na fé, mas quando nós já estamos um certo tempo na nossa caminhada cristã, estamos adolescentes, jovens na nossa fé, que não quer dizer uma quantidade de anos, é porque cada um amadurece de uma forma diferente, mas dá a entender isso. Então nós temos agora um nível mais profundo de dificuldades, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que Deus, Ele está presente, agora é o nosso amigo. Então, ainda que as provações sejam maiores, nós temos esse amigo que nós podemos abrir o nosso coração, falar para ele aquilo que está sendo difícil, o quão difícil está sendo aquele momento da caminhada cristã, e ele está presente conosco. E há uma promessa nessa segunda sentença, que diz que quando nós passarmos pelos rios, há uma promessa. Ele diz o quê? Eles não te submergirão, ou seja, você não vai se afogar, você não vai sumir no rio, você vai passar, porque em nenhum momento ele diz, quando ficar na água, ficou no raso, quando você ficar no meio do rio, vai se afogar. Não, ele diz, quando passar, os rios não te submergirão, é promessa do Senhor para as nossas vidas. E existe o terceiro nível, que agora já são para aqueles adultos, e a maioria de nós, durante a nossa caminhada cristã, nós passamos várias vezes. Ele diz aqui, quando passar pelo fogo, quando passar pelo fogo, quando passar pelo fogo. Então, agora Deus está falando, olha, passar pela água rasa não é difícil, passar pelo rio você nada. Mas e agora quando nós tivermos que passar pelo fogo? Imagina que aqui esteja cheio de brasas até lá na rua, e chamas e tudo, e nós temos que passar por este lugar. A sentença é concluída com uma promessa: você não vai se queimar, as chamas não te tocarão. Nós temos que entender que esses momentos de maior provação da nossa vida, elas têm um objetivo para nós. A Bíblia diz que tudo é purificado pelo fogo, assim como a prata, assim como o ouro, nós somos purificados também pelo fogo, pelas maiores dificuldades da nossa vida, e é nesse momento de maior adversidade que nós contamos e contemplamos Deus como Deus de nossas vidas, o Todo-Poderoso, que assim como esteve lá com os amigos de Daniel, que nem sequer teve cheiro de fumaça, sequer um fio de cabelo deles queimou dentro da fornalha. Ele diz que quando nós passarmos pelo fogo, este fogo não vai tocar, nós não vamos queimar a sola dos pés, nós não vamos nos queimar, mas o que vai acontecer? Nós sairemos purificados. Nossa vida depois da provação, nós somos mais maduros na fé, o nosso nível de relacionamento com Deus, ele aumenta. Nós contemplamos assim como aconteceu com Jó, depois da provação, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. O nosso nível de intimidade com o Senhor aumenta, porque o objetivo da provação é isso, é nos tornarmos maduros na fé. Veja só o que diz aqui, em 1 Pedro 1, 6 e 7, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações.
Veja só, alegre-se, ainda que vocês precisam suportar muitas provações, muitas adversidades. Elas, as adversidades, as provações, mostrarão que a sua fé é autêntica. É autêntica. Você não caiu na provação, você foi aprovado, então a sua fé é autêntica. Aí ele diz assim, ó: como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia de que Jesus Cristo for revelado. Então as provações, elas mostram porque a nossa fé realmente é autêntica. O que o diabo queria fazer lá com Jó? Queria mostrar para Deus que, como se Deus não conhecesse nada, que a fé dele era baseada no que ele tinha, mas no final não. Deus permitiu a provação, e ele saiu mais maduro daquela aprovação, e mostrou para o diabo que ele amava a Deus de todo o coração. Então nós temos que entender isso, que ainda que a provação seja grande, ela tem um grande objetivo: nós sermos purificados, porque o fogo purifica o ouro, assim ele purifica a nossa fé, uma fé mais preciosa do que o ouro, como diz aqui o texto da palavra de Deus. As adversidades do presente, elas não se comparam com a glória que deve ser revelada no futuro para nossas vidas. Então, se você está passando qualquer desses níveis de provação, qualquer que seja a adversidade, todas elas têm o objetivo de nos tornarmos maduros na fé, e essas adversidades, por maiores que sejam, elas não se comparam com a glória do futuro. Veja o que diz em Romanos 8:18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparada com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Dá para entender a glória que nós teremos na eternidade? Então as provações de hoje não são nada. É claro que nos momentos difíceis, parece que até o relógio passa mais devagar. Você já teve essa experiência? Parece que o tempo não passa, não é? Parece que tudo fica mais difícil, parece que você ora e as coisas não acontecem, mas Deus, Ele está presente, o fogo não nos queima, as chamas não nos atingem, e é para a nossa purificação. Então nada do sofrimento que nós temos hoje há de se comparar com a glória que será revelada no futuro. Veja o que diz o texto em Apocalipse 21, do 1 ao 5. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, eles serão seu próprio povo, o próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, façam novas todas as coisas. Em seguida ele disse: escreva isto, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. O que está escrito na palavra de Deus, as promessas dele são dignas de confiança, porque ele que prometeu é fiel para cumprir. Imagine na eternidade, quando nós lembrarmos das coisas passadas da nossa vida aqui na terra, esses momentos, que por maiores que sejam hoje, eles vão ficar tão pequenininhos, diante da glória que vai ser revelada para nossas vidas. Então, se você está passando por qualquer nível de provação que seja pela água, Ele está presente.
seja pelos rios, eles não te afogarão, pelo fogo, ele não te queimará. Se relacione com Deus, você pode se relacionar em todo momento, de todas as formas, como eu falei, seja no nível mais raso, no médio, no mais forte, Ele continua sendo pai, Ele continua sendo amigo, e Ele jamais deixará de ser Deus Todo-Poderoso. Mas o principal que eu quis dar ênfase, no nível mais profundo de ver Deus como Todo-Poderoso, é porque Ele pode mudar qualquer situação, num estalar de dedos para nós, num piscar de olhos para nós, e Ele muda uma situação. Eu gosto de repetir aqui, como Paulo disse, não me é custoso falar as mesmas coisas. Tem 4 textos que eles são quase idênticos, que fala, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Foi quando Deus prometeu para Abraão uma descendência. Abraão estava com 99 anos, e Sara, sua esposa, que era estéril, com 89, e Deus fez a pergunta, haveria alguma coisa demasiadamente difícil, ou alguma coisa impossível ao Senhor? E ele disse, daqui 1 ano, Sara dará à luz a um filho. Ali o Deus do impossível, mostrou que com uma mulher de 90 anos, poderia dar à luz a um filho, e ela deu. E ela é Sara, a matriarca de Israel, e nossa matriarca, porque nós somos descendentes de Abraão. Séculos mais tarde, Deus falou com Moisés, uma frase muito parecida. O povo estava pedindo por carne lá no deserto, Deus já tinha feito inúmeras maravilhas. E aí Deus diz para Moisés, dá um recado aí para o povo, fala que eles vão comer carne até não querer mais, até sair carne pelo nariz. E Moisés diz, mas se matar o nosso rebanho todo não vai dar isso, se pescar os peixes no mar não vai dar. E Deus diz, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Fez a mesma pergunta. No dia seguinte, quando o povo olhou na direção do deserto, a princípio eles pensaram que fosse uma tempestade de areia, mas eram nuvens de codornas, e eles comeram carne até se fartar. O Deus do impossível. No primeiro Deus do impossível, ele disse que haveria uma descendência. No segundo, provisão. A terceira frase que Deus cita, o versículo, é na época do profeta Jeremias, séculos mais tarde. O povo estava indo tudo embora, e os preços de tudo estavam despencando, e Deus fala para Jeremias, vai e compra um terreno, porque assim diz o Senhor, ainda vai prosperar esse lugar, né? Ele cita uma série de coisas, mas esse lugar ainda será próspero. Ele diz, mas Senhor, está todo mundo indo embora, está todo mundo sendo levado cativo, como é que vai valorizar? E ele diz, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Em 70 anos, meu povo voltará para esse lugar. Deus estava falando no terceiro impossível, sobre restauração e restituição. E na quarta vez, foram as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos pensaram que seria impossível alguém se salvar, ele disse, para Deus não há nada impossível. Então o nosso Deus é o Deus do impossível, seja qual for a provação, se relacione com o Pai, se relacione com o amigo, se relacione com o Todo-Poderoso, aquele que muda toda e qualquer situação, na hora que Ele quiser, Ele dá uma palavra e nada pode detê-lo. O que é que você está passando? Talvez dependa do seu relacionamento com o Pai, para mudar essa situação. Eu quero orar por você, orar por nós. Pai, a Tua palavra diz, são promessas, a Tua palavra diz que nós passaremos por provações, e aqui o Senhor diz que quando passarmos pelas provações mais leves, pelas águas, o Senhor estará presente. Quando passarmos pelos rios, nós não nos afogaremos, e quando nós passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados, porque é o Senhor quem nos sustenta. Assim como o Senhor esteve presente com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro da fornalha, e depois houve um decreto para todos adorarem o Senhor. Assim, ó Deus, o Senhor está conosco, é a Tua promessa, Pai.
E eu oro por cada um que talvez esteja passando por momentos de adversidade agora. Eu não sei quais são as adversidades, mas o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E o Senhor quer mostrar no nosso dia a dia que nós podemos nos relacionar como Pai, como amigo e como Deus Todo-Poderoso que está conosco, ó Pai, o Deus presente em todo momento e todo instante. Eu não sei qual é o milagre, o que o Senhor quer ensinar, mas que quem estiver passando por esse momento, ele venha receber a Tua orientação, Pai. Derrama do Teu bálsamo, ó Deus querido, agora, e que o Teu Espírito Santo, que já falou através dessa palavra, fale no íntimo agora, Pai, revelando aquilo que está o mais oculto, ó Deus, dando sabedoria, graça, Pai, para esse irmão, essa irmã passar por esse instante de provação, esse momento, porque nada disso se compara com a glória que será revelada, e a Tua promessa é essa, Pai. Nós estamos vivendo a última hora que o Senhor deu para o homem aqui na terra, por isso precisamos ter esse relacionamento contigo, para estarmos atentos para o dia da Sua volta, para a hora da Sua volta, Pai. Nada do que estamos passando agora vai se comparar com a glória que será revelada. Tua palavra diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá lembrança das coisas passadas, porque tudo o Senhor faz novo. E como nós desejamos ter esse corpo, ó Deus querido, imperfeito, ó Deus, o mortal sendo revestido do imortal, Pai, com um corpo glorioso semelhante ao do Teu Filho Jesus ressuscitado. Muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas promessas, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, agradecemos todos que estão aqui, os que estão nos assistindo, cultuando de suas casas, né? Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém. Deus abençoe a todos.